Boa tarde, quinto ano. Hoje a aula é de história, ok? Nós vamos falar sobre invasão francesa. Vocês lembram que na aula passada a gente falou sobre governo geral, ok? Então, o que foi que aconteceu? Esses governos foram criados para impedir a invasão dos franceses. Aqui no Brasil existiam muitas riquezas. E com isso, os franceses ficaram de olho nisso e começaram a entrar no Brasil, principalmente para roubar o pau-brasil. Começaram a roubar, a fazer trocas com os índios, porque os índios se tornaram muito amigos dos franceses e eles procuravam o litoral. O litoral é uma base mais forte deles fazer trocas, né, às escondidas dos portugueses, para negociar com os índios a troca de riquezas, né, da terra aqui. Eles trocavam objetos simples com os índios pelo pau-brasil, por riquezas do Brasil. E nisso os portugueses ficaram sabendo e criaram um governo geral, né? O rei de Portugal criou os governos gerais. Então, mas nenhum dos governos gerais conseguiram lidar com isso, somente Mendes Sá, né? Nós sabemos que Mendes Sá, quando Mendes Sá tornou-se governador-geral, adotou medida para expulsar os franceses. Estas foram as seguintes: solicitar ajuda da metrópole Portugal, mandou os padres jesuítas Anchieta e Nóbrega para conversarem com os índios, conseguindo estabelecer com eles o tratado de paz. Então, com isso, expulsaram os franceses daqui. Mas eles ficaram contentes com isso? Não. Houve uma segunda invasão francesa, né, que se encontra na página 40. Eles invadiram novamente o Brasil atrás da riqueza. Depois dessas invasões, Portugal procurou povoar de forma mais efetiva a região norte do Brasil para ter melhor condição de defender aquela localização. Então, como eles não estavam conseguindo, né, expulsar os franceses daqui, o que foi que eles acharam melhor? Eles começaram a povoar o Brasil, né, para poder não existir mais esses roubos dos franceses aqui no Brasil, ok? Vamos para a atividade na página 41. Qual nação invadiu o Brasil e que, por meio de negociação com os índios, obteve o pau-brasil? Se eram franceses, eles vieram da França, né? 2. Qual lugar escolhido pela primeira invasão francesa? Nós falamos o Rio de Janeiro, não é isso? Eles invadiram através do Rio de Janeiro. Quem foi o vice-almirante que comandou a invasão? Nicolas Durand, não é isso? O que os franceses pretendiam fundar? Né? Uma França Antártica, né? Qual o nome do forte construído? Forte de Coligny. Na 3. Quem ajudou os franceses? Quem foi que ajudou, né? Que trocava as coisas com os franceses? 4. Marque com X a resposta correta. Então, você vai ler e conforme o que a tia leu, você vai marcar. 5. Complete as frases corretamente. Então, todas essas daí estão... A tia acabou de responder através da 2, pode responder a 5. 6. Em relação à segunda invasão francesa, responda. Que região invadiram? Aí, na página 40, tem assim, segunda invasão francesa. Aí você vai lá e procura, tá bom? B. Qual o nome da colônia que queriam fundar? Também nessa mesma página você vai encontrar. C. Quem foi o comandante da invasão? D. Qual o nome do forte que construíram? E quem os expulsou, né? Porque conseguiram expulsar os franceses, né? Então vamos lá para o livro de reforço, que vocês vão também fazer o livro de reforço. Página 76. Volte um pouco no tempo e lembre-se do Tratado de Tordesilhas, acordo feito entre Portugal e Espanha. Você acha correto o fato de o acordo ter beneficiado apenas 2 países da Europa? Justifique sua resposta. Você acha correto só 2 países ter esse tratado, fazer parte desse tratado e dividir a América só para os 2? Você concorda com isso? Aí você vai botar. 2. Complete as frases com as palavras do quadro, né? Aí você vai ler e completar. 3.
Para se firmar nas terras brasileiras, os franceses criaram um forte. Marque a resposta que indica o nome desse forte. A tia já falou essa resposta, você coloca. 4. Por quantos anos, ao longo das duas invasões, os franceses conseguiram combater os portugueses? Quanto tempo durou tudo isso? 5. Com relação à religião e os franceses queriam garantir... Com relação à religião, o que os franceses queriam garantir durante as invasões? Você vai botar, tá ok? 6. A que povo indígena os franceses se aliaram para garantir sua permanência no Brasil? Pesquise e responda. Na página 40 tem, viu? Na página 40 de História. 7. Vamos completar a cruzadinha. Comandante da expedição francesa do Maranhão. Página 40, você vai responder a cruzadinha. B. Nome do forte construído pelos franceses no Maranhão. C. Um dos comandantes do movimento de expulsão dos franceses. E D. Povo com os quais os franceses obtiveram apoio. Ok? Vocês entenderam aí sobre a invasão francesa? Teve a primeira invasão francesa, né? Queriam pau-brasil, não conseguiram, né? Mendes Sá conseguiu tirar. Aí teve a segunda, né? Também conseguiram tirar os franceses, mas não conseguiram diminuir. Então, o que foi que eles tentaram resolver? Povoar o Brasil. Ok? Isso tudo faz parte da nossa história e é bem interessante a gente saber um pouquinho sobre a história do nosso Brasil e como foi que o nosso Brasil foi povoado. Através dessas invasões, o Brasil começou a ser povoado. Ok? Até a próxima aula.